meu nome é Felipe Menegas, eu sou ortopedista e traumatologista com especialização em cirurgia da coluna aqui da Ortimagem. Hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco lombar. E para falar de hérnia de disco é muito importante que a gente entenda um pouco da anatomia da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é formada basicamente por um conjunto de vértebras e entre uma vértebra e outra existe um disco intervertebral. O disco é uma estrutura fibrocartilaginosa que tem por função absorver carga e gerar estabilização do segmento da coluna lombar. Ele é composto basicamente por uma parte externa que chama anel fibroso e uma parte interna que chama núcleo pulposo. Essa parte interna ela é uma parte mais gelatinosa. Como que acontece a hérnia de disco então? Com o passar dos anos, essa parte mais externa do disco vai sofrendo algumas lesões e danos. Em algum momento, essas lesões podem permitir com que esse núcleo, que fica contido dentro do disco, ele se extravase aqui para trás, onde estão passando os nervos da coluna. A hérnia de disco ela costuma acontecer entre a terceira e quarta década de vida e acomete 2 vezes mais homens do que mulheres. Os fatores de risco para o desenvolvimento da hérnia de disco estão relacionados à genética, principalmente, mas também temos fatores ocupacionais, então pessoas que trabalham com muita carga, levantam muito peso, essas pessoas estão propensas a desenvolver a hérnia de disco, e também exposição ao cigarro e à obesidade e sedentarismo. Então, quais são os principais sintomas relacionados à hérnia de disco? Geralmente os pacientes se apresentam com dor lombar e limitação do movimento da coluna. Eles também podem ter associado dor que se irradia para as pernas. Então essa sensação de dor irradiada para a perna pode se apresentar também como dormência, formigamento, perda de força em alguma parte do membro inferior. Quando nós temos compressões maciças dos nervos que passam pela coluna por hérnias muito volumosas, nós podemos desenvolver também uma síndrome que chama síndrome da cauda equina. A manifestação clínica dessa síndrome é através de dormência na região da vagina, do ânus, do testículo e alteração do controle urinário e das fezes, o que caracteriza uma urgência ortopédica. Qual seria o tratamento da hérnia de disco? Na grande maioria das vezes, as hérnias de disco elas têm uma história natural benigna, ou seja, elas vão se resolver sozinhas. 80% das vezes você vai ter uma melhora clínica em 4 a 12 semanas, com uma média de 8 semanas. O tratamento inicial consiste de medidas medicamentosas, como anti-inflamatório, compressas quentes locais, um repouso restrito por 2 dias, não mais que isso, e fisioterapia, visando o fortalecimento da musculatura do core, alongamento da musculatura posterior da coxa. Aqueles pacientes que não respondem a essas medidas iniciais podem se beneficiar então de uma infiltração, procedimento no qual a gente realiza a injeção de medicações anti-inflamatórias e anestésicas na coluna, visando o alívio da dor. Temos aqueles pacientes que não respondem a nenhuma dessas medidas e talvez esses pacientes vão se beneficiar de um tratamento cirúrgico. O padrão ouro do tratamento cirúrgico para hérnia de disco lombar nos dias atuais é a microdissectomia lombar, que pode ser realizada através de vias minimamente invasivas e até vias endoscópicas. Se você se identificou com algum desses sintomas, sente alguma coisa parecida dessas que eu comentei com vocês, é importante você procurar um profissional capacitado para fazer um diagnóstico correto e oferecer um tratamento clínico correto. Muito obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido esse vídeo e até logo.